Bom dia a todos, vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, mais uma vez temos a oportunidade de estarmos orando juntos, rogando amparo para o nosso dia, a nossa semana, para que possamos ter a oportunidade de exemplificar os aprendizados cristãos que temos tido contato com o Evangelho redivivo, nos orientando nesta caminhada, na atual reencarnação, com o Espiritismo pautado nos ensinamentos do Cristo, direcionando a vida de todos para um maior êxito espiritual e assim as conquistas do Espírito eterno. Agradecemos a convivência com os familiares que na retaguarda têm oferecido a todos nós a oportunidade do trabalho cristão. Agradecemos a presença dos amigos que fortalecem quando estamos enfraquecidos, precisando do apoio uns dos outros. Mas também pedimos, Senhor, que nos fortaleça a fim de que possamos também ser, por nossa vez, o ombro amigo que ampara os que estão ao nosso caminho. Pedimos pelo nosso planeta Terra, tão necessitado também de cuidados, que os governantes das nações possam criar leis justas que beneficiem tanto a população como o nosso planeta, a nossa morada. Agradecemos assim a oportunidade de mais um dia em nossa existência. Confiantes neste amparo, nós damos por iniciado os estudos na Escola de Moral Cristã. Que o Senhor abençoe a todos. Que assim seja. Para os comentários do Evangelho, nós passamos a palavra ao Brínio Florencio. Bom dia! Hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 8, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes,
Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Então hoje nós escolhemos esse trecho do Evangelho, a obediência e a resignação, porque nós vamos chegar numa parte do livro Nosso Lar em que a gente vai ver que André Luiz está aprendendo a ser obediente, a ser resignado. Vamos lá? Recordando então, na semana passada, o José Luiz nos relatou que no dia seguinte, aquela conversa com Dona Laura, eles acordaram, Lísias e as irmãs saíram para o trabalho e Dona Laura ficou mais um pouco em companhia de André Luiz, pois eles estavam esperando um amigo, Rafael, que viria buscar André Luiz e levar até o Ministério da Regeneração. Então Dona Laura deu várias dicas que o José Luiz nos trouxe, explicando muito bem de como ele deveria se comportar nesse curso de observação que ele iria fazer no Ministério da Regeneração. E então Rafael chegou, Dona Laura deixou André aos cuidados dele, os dois seguiram para o Ministério da Regeneração e Dona Laura foi cuidar dos seus afazeres no Ministério do Auxílio. E enquanto eles se dirigiam à regeneração, André Luiz foi consciente de que ele não estava indo lá para observar, ele estava indo para aprender e para servir. E mentalmente ele orava, pedindo a Jesus que o abençoasse nesses novos caminhos, que desse forças para cumprir todo o trabalho que, porventura, viesse chegar até ele. E até Rafael percebeu aquela atitude mental nobre de André Luiz e de quando em quando ele olhava para ele assim, satisfeito, percebendo aquelas irradiações, percebendo que André estava em prece. E eles foram de Aeróbus. O Aeróbus estacionou no Ministério da Regeneração, os dois desceram e em poucos minutos eles estavam na companhia do ministro Genésio. Então Rafael apresentou André e foi cuidar dos seus afazeres. E o ministro Genésio era um senhorzinho, era um velhinho assim, mas com uma aparência de muita energia, muita vivacidade. Então ele falou para André que já havia conversado com Dona Laura, também já havia conversado com Clarencio a respeito dele, e que isso que estava acontecendo, que André Luiz estava ali para fazer esse curso de observações no Ministério da Regeneração, era muito comum. Muitos espíritos aprendizes vinham fazer essas observações e na maioria das vezes isso acabava em estágio de serviço. E André Luiz então olhou para ele e falou assim: mas é isso que eu mais quero. Eu tenho pedido para Jesus para que tudo isso se converta em oportunidade de trabalho, de aprendizado. André Luiz disse que percebia agora que desde quando ele chegou em Nosso Lar, ele sempre recebeu os melhores tratamentos, recebeu muitas bênçãos, muitas dádivas e ainda não tinha conseguido produzir nada. E agora ele queria trabalhar. E o ministro Genésio olhava assim e percebia que aquelas palavras de André Luiz, elas vinham do fundo do coração. E aí ele falou assim: pois então, quando eu conversei com Clarencio, agora eu reconheço que naquela ocasião talvez eu desejasse o serviço, mas eu ainda não desejava servir. Eu ainda estava naquela posição de médico,
orgulhoso, que queria, né, me manter numa posição de destaque. Mas agora não, agora eu já percebi que cada criatura tem as suas tarefas, as suas missões para desempenhar. E aí o ministro Genésio ficou assim, espantado, né, surpreso com aquela atitude de André Luiz, e ele até fez essa pergunta: mas você é mesmo o ex-médico? E André Luiz respondeu que sim. Então, nesse momento, a gente percebe que André Luiz estava aprendendo a ser obediente, a ser resignado. Porque aqui no Evangelho diz que o egoísta, o orgulhoso, não podem ser obedientes. Então André Luiz já estava conseguindo se desfazer desse orgulho, desse egoísmo, e estava agora realmente disposto a trabalhar em favor do semelhante, a ajudar. E o ministro Genésio, com intenção de incentivar, falou para ele uma frase que está aqui no livro Nosso Lar, né? Que é uma frase de tanta importância que as edições mais antigas, como essa que eu tenho aqui, eu tenho a nova também, mas eu estou lendo essa. Essa edição mais antiga, ela traz essa frase do ministro Genésio aqui na folha de rosto do livro. Olha só: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Foi isso que ele falou para André Luiz. Ele percebeu que André Luiz estava ficando pronto para o serviço, estava pronto para trabalhar. E ele falou mais, ele falou assim: olha, essa boa vontade que você está demonstrando, isso favorece muito a concretização desse seu desejo. Então, você vai ter a oportunidade de observar, aproveite com atenção, com todo o espírito, com o melhor sentimento que você puder, que isso vai resultar em serviço. O ministro Genésio tinha certeza que logo, logo, o André Luiz estaria trabalhando. Então ele pediu para chamar Tobias. Tobias seria também um grande amigo de André Luiz, ali nas câmeras de retificação. Ele traria muito, vai trazer, né, muito ensinamento para André Luiz e para nós também no decorrer do livro Nosso Lar. Então, o ministro Genésio apresentou a ele Tobias e disse que Tobias era responsável pelas câmaras de retificação. E então, ele disse que André Luiz estava ali para fazer o curso de observações e que Tobias atendesse ele, fornecesse as oportunidades de que ele iria precisar. E Tobias então disse: pois estou indo para lá, se quiser me acompanhar. E André Luiz então, mais do que depressa, agradeceu o ministro Genésio, se despediu e foi em companhia de Tobias. E eles foram, né, observando, o André Luiz foi observando os caminhos que eles percorreram, e eles passaram por grandes quarteirões, e Tobias disse que eram fábricas de suco e vestuário que forneciam trabalho para centenas de milhares de moradores da colônia Nosso Lar. E aí, de repente, eles chegaram em um pavilhão muito bonito, adentraram e começaram a descer algumas escadarias. Então Tobias disse que as câmaras de retificação ficavam numa camada abaixo, uma camada inferior, para ficar mais próxima à crosta terrestre. E aí então eles desceram, e na semana que vem o José Luiz vai contar para a gente como é que vai ser esse primeiro dia de estágio de observação do André Luiz nas câmaras de retificação. Agradeço então a paciência de todos
e desejo um ótimo domingo, uma ótima semana. Até mais!